Graça e paz, uma ótima semana para todos nós. Estamos na sequência, né, do estudo do livro de Provérbios para desfazer aquela situação, como eu falei, que as pessoas confundem provérbios com ditados populares, né? Provérbios são conselhos do rei Salomão para os seus filhos que nós podemos, né, e tem vindo até nós, e nós podemos também usar como conselhos próprios, né, dicas próprias de sobrevivência, de dia a dia, na presença de Deus, na sociedade, e também ensinar aos nossos aos futuros, né, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos filhos, nossos netos. Então, são os provérbios de Salomão, as dicas. E hoje nesta série, nós vamos ainda no livro de Provérbios 1, a partir do versículo 20, que tem por título O Convite e Exortação da Sabedoria. Você quer ser sábio? Aqui está um excelente manual para você aprender sobre sabedoria. Eu faço esse devocional todas as manhãs na Rádio Timóteo Gospel. A gente vai começar a fazer isso também, mas tivemos aí um imprevisto, então a gente vai só fazer por enquanto a vídeo e fazer a postagem. Tanto que no Instagram não vai o vídeo completo, né? A gente tem o vídeo completo no nosso canal no YouTube, Luiz Silva Timbaúba. Então vá lá e você tem todo o conteúdo. Mas a gente vai tentar ser o mais sucinto possível. Então vamos lá. No livro de Provérbios 1, a partir do versículo 20, diz o convite à exortação da sabedoria. E ele começa dando seus conselhos a seus filhos, né? Dessa forma. A suprema sabedoria altissonantemente clama lá fora pelas ruas. Clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. O que é altissonantemente? É quem produz um som muito alto, intenso. Então, altissonantemente, ele quer dizer que a suprema sabedoria clama muito alto lá fora, pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, clama. As estradas das portas, as entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Proferir é falar, proferir é exclamar, né? É usar os lábios, assim como estou agora falando, proferindo palavras para você. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Ou seja, quem não gosta, quem se aborrece, quem despreza o conhecimento, está aqui sendo como um louco. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. As pessoas têm, uma certa vez eu ouvi alguém falar, mas Deus ri, né? Que Deus é esse que ri? Mas ele não ri de qualquer um. Ele não ri porque ele acha graça ao homem está passando por suas necessidades, suas provações. Mas ele ri daquele que despreza a sabedoria. Ele ri daquele que é tolo, daquele que é insensato,
daquele que sabe o bem, mas escolhe o mal. Então, quem escolhe o mal, quem planta maldade, colhe maldade. Mas mesmo tendo os bons conselhos para o bem, escolhendo o mal, o que o senhor pode fazer? Rir dele e zombar dele. Olha, eu avisei, eu falei para você, você desprezou os conselhos. Então, aí, enquanto você chora, eu vou rir. Deus não vai chorar. Ah, mas tem que chorar com os que choram. Isso é outro texto fora, com outro contexto. E nada a ver com essa situação aqui. Também eu me rirei da vossa perdição. E zombarei, vindo o vosso temor. E outra, aqui não é Deus. As pessoas dizem, aqui é Salomão falando, aconselhando, falando que vai rir, vai zombar daqueles que desprezam estes conselhos. Então vamos ter que entender isso. Tem pessoas que dizem, leem a Bíblia e acham que toda a Bíblia ela é referente ao que Deus... Ela é, lógico, ela é uma alusão às palavras de Deus, são guiadas, são inspiradas. Mas aqui é o homem falando, talvez não falando aquilo que o outro homem, ou nós homens, queríamos escutar. Mas são conselhos inspirados. Mas aqui, de um pai, de um homem, do homem mais sábio de toda a história, que está falando, está dando conselhos, mas está também dizendo, olha, também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, ouvindo o vosso temor. E temor nós sabemos que é o sentimento de profundo respeito, de desobediência, né? E agora, cadê aqui? Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aqui, Salomão está dizendo, todos esses conselhos não são só meus, mas são inspirados pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, quem despreza os conselhos que eu, Salomão, estou proferindo para vocês, vocês estão desprezando o conselho do próprio Deus. Então, quando vocês buscarem a Deus, enquanto vocês não aceitarem os conselhos, tal como um filho aceita ou rejeita o conselho do pai, o final a gente já sabe. O final é tristeza. E aí, o pai, às vezes, para que haja um aprendizado ou uma, digamos assim, para que não seja tudo facilitado, né, como a gente diz no nosso ditado popular, né, tudo de boca, de mão aberta, né? Ele diz ainda que então a mim clamarão, mas clamar quando? Quando eles fizerem o que não é para fazer, caírem em suas próprias armadilhas, e aí chega a hora, né? Vamos clamar a Deus, agora erramos, então, aí o que acontece? Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Por quê? Porque eu já tenho dito antes de vocês errarem. E depois que vocês erram, aí vocês vêm clamar a mim, então eu não ouvirei. E não, aliás, não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Em outra parte nós encontramos, os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas quem? Mas quem anda em sabedoria.
em obediência. O temor do Senhor, ou o temor ao Senhor, é o princípio de toda sabedoria. Quem tem e vive nessa sabedoria, busca o Senhor de madrugada e o encontra. Mas quem despreza essa sabedoria, clama, mas ele não responde. De madrugada o busca, mas não o acha. Entendeu a diferença? Porquanto aborreceram o conhecimento, a sabedoria, e não preferiram o temor do Senhor, ou seja, o sentimento de profundo respeito, não respeitaram a autoridade do Senhor, não quiseram os meus conselhos e desprezaram toda a minha repreensão. Aleluias. Porquanto comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, você não quer o meu conselho, que é bom, que produz vida? Então faça o seguinte, se aconselhe a si mesmo, fartem-se dos seus próprios conselhos e vivam. Já como vocês não querem os meus conselhos, então criem seus conselhos e vivam sobre eles. Comam dos frutos, ou seja, colham os frutos dos seus próprios conselhos e depois vejam se os seus conselhos são melhores que os meus. Porquanto desvio dos simples, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Vamos repetir. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. Vou repetir. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado no temor do mal. Essa é a palavra de Deus. Esse é mais um capítulo, né? Mais uma postagem, digamos assim, onde nós desfazemos e mostramos a diferença de Provérbios de Salomão, provérbios bíblicos, com ditados populares. Esse é o final do primeiro capítulo. Amanhã nós vamos fazer o capítulo 2, que tem por título A Excelência da Sabedoria. Você quer ser sábio? Você tem aí a sua Bíblia em casa. Então leia, medite nessas palavras e viva. Não seja como tolo, mas seja um sábio. E onde você vai buscar sabedoria? Na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente dia e uma excelente meditação. Como diz o Salmo 1, do próprio pai, né, de Salomão, o rei Davi, na palavra do Senhor, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. E ante o seu prazer é nessa lei. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.